Graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Amados, hoje queremos refletir um pouco sobre ser um não à perversidade e um sim no servir a Deus e ao próximo. Agora Johnny vai nos trazer um cântico. Teu amor a mim, Senhor, se revelou de uma forma que eu não posso explicar. Teu viver em mim presente se tornou, e por teu poder agora livre sou. Sou livre para servir, sou livre para servir ao meu Senhor de todo o coração. Sou livre para servir, sou livre para servir ao meu Senhor de todo o coração. Quero agora te louvar, te entregar o meu viver, mostrar como é bom vir a te conhecer, levar tua palavra e testemunhar, cantar a liberdade que só tu tens pra dar. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Amados em Cristo, o Salmo de número 1 nos revela o contraste entre a atitude de um justo e a atitude de um perverso. Ou seja, o salmista apresenta a diferença entre a pessoa que teme a Deus, isto é, que obedece a sua palavra, e a pessoa que não obedece os princípios de Deus. O justo ama e medita diariamente na lei do Senhor, enquanto que o perverso despreza os conselhos de Deus. Ele não tem prazer na lei do Senhor e por isso prefere o caminho da perversidade, maledicência, adultério, furto, mentira e as demais obras da carne. O justo investe tempo e recursos para viver os frutos do Espírito Santo. O Salmo mostra dois caminhos: o caminho de bênção derramado sobre os justos que meditam na palavra do Senhor, e o outro caminho é o do juízo sobre os perversos que andam então na perversidade, escarnecendo em rebeldia, transgredindo a palavra de Deus. E diz o versículo 1 do Salmo: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. E daí podemos observar que o caminhar perverso do ser humano começa justamente no andar e colher maus conselhos e exemplos, e também sendo influenciado por outros perversos. Ou seja, observamos o quanto é importante então escolher a quem nos dispomos a ouvir e o que nós nos dispomos a ouvir. E então também
também estar atento para o que e quem nos serve de exemplo. Para nós cristãos, o próprio Cristo. Para não nos deixar influenciar, então, no modo de falar e agir e pensar pelos perversos, mas antes, Cristo seja tudo em nós. Pois se convivemos com pessoas que têm estruturas mentais que ofendem o Evangelho, no final das contas, isto influenciará negativamente o nosso comportamento diante de Deus e das pessoas. E depois determinará o que iremos colher. Porque a partir do momento em que alguém se detém em caminhos pecaminosos, aos poucos vai moldando o seu estilo de vida com a vida do perverso. E assim, ao andar e dar ouvido aos maus conselhos, é levado a contrariar a Deus e viver os maus hábitos. Todavia, permanecendo no caminho de Deus e não da perversidade, tudo muda. Não podemos tomar assento entre os escarnecedores que zombam de tudo que procede de Deus, pois estes agem de tal forma que se põem a querer julgar os cristãos, isto é, as pessoas comprometidas com o Evangelho, com o seu voto diante de Deus, que estão a serviço de Deus e ao próximo. Estes, para desfazer os cristãos, denominam-os como ignorantes, tolos e estúpidos, e assim tantos outros adjetivos pejorativos. E a eles, consequentemente, então atribuem a si o diploma de mestrado em inutilidade, conforme o Salmo, palha, largada ao vento, e ainda o doutorado então em perversidade. Todavia, o Salmo número 1 se ocupa a maior parte do tempo com os justos, ou seja, com as pessoas que fazem parte do povo de Deus. E assim aponta que elas recebem o nome de justos apenas no final. Na descrição dos justos, se observa que eles ficam longe dos maus e dos zombadores, pois o prazer dos justos está na lei do Senhor, ou seja, na revelação de Deus em sua palavra. E indo direto ao ponto, o Salmo então mostra que os justos gostam de se ocupar com a palavra de Deus, e isso inclui, claro, os Salmos. E o salmista fala sobre meditar na revelação de Deus, meditar na palavra de Deus, ou seja, puxar histórias e textos bíblicos pela memória e pensar a respeito de sua mensagem. Atitude esta que vai então muito além de uma simples leitura ou ouvir de um texto bíblico. No Salmo 1 ainda, o justo é comparado com uma árvore plantada na beira de um riacho, que dá frutos no tempo certo e é bem-sucedido em tudo o que faz. Isto porque os meios da graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, que nos tornam de fato justos diante de Deus, tornando-nos novas criaturas libertas do diabo, do pecado e da condenação, nos move então para
as boas obras para o serviço a Deus e ao próximo. E isto sem nos esquecer de um detalhe: Deus conhece o caminho dos justos, como diz no versículo 6. E também sem essa tendência que há no mundo hoje a enfatizar o que a pessoa justa faz, mas em acordo com as palavras finais do Salmo de número 1, sempre destacando o que Deus faz, fez e fará por nós. Ele conhece o caminho do justo, ele conhece o justo. Mais ainda, Deus faz com que o justo seja justo. Ele nos repassa a justiça de Cristo quando cremos nele. É muito importante conhecer a Deus, mas é mais importante ainda e melhor saber que Deus nos conhece e que Ele se revela a nós e anda conosco em seu amor. Ele nos conhece como pessoas que estão em Cristo. E em Cristo justificados, somos livres para servir ao nosso Deus e ao próximo segundo os dons que Ele nos dá. Daí, nos colocamos em oração diante de Deus, ainda dizendo: amado e misericordioso Deus, ainda não te conhecemos como desejamos e deveríamos conhecer, nem somos tão justos quanto deveríamos e queríamos ser. Mas é muito bom saber que Tu nos conheces e nos liberta do pecado, tornando-nos justos em Cristo Jesus. Amém. Ainda o cântico referente, então, ao valor da palavra de Deus para nós cristãos. Queremos sempre ouvir a palavra do Senhor, encontramos nela paz, pois nos há de conduzir ao bendito Salvador, que perdão e alento traz. É divino seu poder, salvará quem nele crê. A palavra de Jesus diz ao pobre pecador como pode a vida obter salvação perfeita e luz, para andar com o Senhor e jamais esmorecer. Os seus passos guiará e a esperança lhe dará. Doce verbo de meu Deus, sempre queiras consolar os aflitos neste val e as quietudes lá dos céus, aos cansados apontar a morada celestial. Quem me der estar em ti, livre do pesar aqui. E que o bondoso Deus em Jesus Cristo abençoe a cada um de nós. Amém.